importância do Rio Carioca, ela pode ser medida desde antes da fundação da cidade do Rio de Janeiro. E por quê? Nos primeiros contatos das nações europeias com o território, né, da América e do Brasil especificamente, a gente já encontra mapeamento dessa região e constando lá a existência do Rio Carioca. Então isso revela pra gente que ele já é importante antes mesmo da fundação da cidade. Por que é essa importância? Porque é o Rio Carioca que durante séculos vai abastecer a população do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não seria Rio de Janeiro sem o Rio Carioca, porque as pessoas precisam de água potável, precisam de água doce. E era pelo Rio Carioca, a partir do Rio Carioca, que as pessoas, que a população como um todo, ela conseguia beber água, abastecer os navios e daí por diante. O longo processo de esquecimento e abandono do Rio Carioca faz parte do projeto de apagamento e colonização da nossa própria história. É importante pontuar que essa lógica de aterramentos, de canalizações, de retificações, elas refletem, né, um modus operandi, um modo de pensar a sociedade que está dentro de um modo de produção capitalista. Então, mesmo na época da invasão dos portugueses, que trouxe a colonização para o território, que é um território indígena, saúdo esse território dos tamoios aqui, que antes de qualquer coisa são os territórios indígenas. A lógica do colonizador era de destruir a natureza no sentido de explorá-la para atendimento dos seus interesses. Isso se reflete em vários outros corpos, inclusive os corpos hídricos, né, que a gente chama os rios de corpos hídricos. E historicamente, a cidade do Rio de Janeiro sempre teve essa voracidade em explorar esse território da maneira como interessava principalmente as classes mais dominantes, mas sempre removendo determinados grupos da sociedade mais vulnerabilizados. Eu faço um adendo no vulnerabilizados porque as pessoas não são vulneráveis pela sua natureza, elas são vulnerabilizadas pelos processos de opressão da sociedade. E aí isso faz com que os rios também sejam afetados. E aí, também junto nesse período, né, a cidade passou por algumas crises hídricas, o que fez, inclusive, que se houvesse um movimento para se replantar a floresta, que foi replantada por 6 homens negros escravizados. E então o objetivo da Floresta da Tijuca foi no sentido de produzir água e não necessariamente de você reflorestar para recuperar a cobertura vegetal nativa, etc. E aí a gente sempre tem essa lógica dentro da cidade do Rio de Janeiro de uma revitalização voltada para uma maquiagem da cidade em prol de um progresso que não inclui todas as pessoas dessa cidade, nem mesmo a natureza, que é um ator muito importante e historicamente dono desse território. Se a gente pensar na natureza como um sujeito também, como nós, ela também tem os direitos. Então, se a gente pensar o Rio de Janeiro enquanto território indígena, enquanto território da natureza, a gente não tem políticas públicas de uso e ocupação do solo na cidade do Rio de Janeiro que levem em consideração as características ambientais e naturais dessa região. Então, não é que a gente vai remover a cidade daqui, mas a cidade precisa conviver de maneira harmônica com o que é natural para ela. O relevo, as chuvas, a floresta, os rios. Então, é possível, isso já existe em termos de conhecimento científico, tecnologia, a possibilidade de se ter políticas que incluam esses atores no processo do direito à cidade, né? E não o que a gente vê desde a época da colonização, a exclusão completa desses atores, da natureza e de determinados grupos sociais da nossa cidade.